Nesse momento, a gente passa a dar voz aos pesquisadores e alunos que vão mostrar seus trabalhos feitos nas suas respectivas formações acadêmicas. A gente vai só dar uma mudadinha na ordem por conta de algumas pessoas que ainda não conseguiram chegar, mas a primeira apresentação vai ser do Samir. O Samir é um funcionário dedicado da Defesa Civil, um oficial do Corpo de Bombeiros, que vem dedicando aí a sua vida à Defesa Civil, fazendo pesquisas de interesse da sociedade, e nada melhor do que expor o que ele tem feito aí. Eu confesso que nem sempre eu entendo o que ele fala, ele usa tecnologias um pouco complexas, mas com resultados bastante interessantes. Então, Samir, por favor, lembrando que o nosso tempo é curto e que os assuntos não se esgotam. Obrigado, meu amigo, parabéns pelo evento, bom dia a todos. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Samir, né, tenho um dedicado aí nos últimos 5 anos aí na minha formação acadêmica, né, e antes disso trabalhado em proteção e defesa civil e no Corpo de Bombeiros, atuando como oficial, né, tendo experiência comandando unidades, coordenando, dirigindo alguns lugares e botando a mão na massa. E também tive a feliz possibilidade, né, e participação também de trabalhar como pesquisador do NEPED-UF, né, o qual também me dá essa possibilidade de angariar essa experiência acadêmica. Então, eu posso dizer assim com bastante tranquilidade que eu transito entre os dois mundos e fico muito feliz de fazer parte desse evento, porque hoje a gente está fazendo um encontro entre a ciência, né, o mundo acadêmico, os profissionais, e trazer alguma coisa que possa, né, refletir num trabalho melhor. E para trazer um assunto que julgo ser importante, eu vou falar sobre esse tema, né, a utilização do framework Cynefin na gestão do risco de desastre, e como o tempo é muito curto, eu vou apresentar aí algumas ideias sobre o que é e algumas considerações, né, algumas pequenas considerações para firmar uma ideia. Bom, o Cynefin, na tradução livre, né, porque não tem uma tradução ao pé da letra, ele é uma palavra de origem do galês que significa local de múltiplo pertencimento, né? E ele é utilizado na gestão e para facilitar a tomada de decisões. Tá? Ele foi desenvolvido pelo senhor aí, o David Snowden, por volta dos anos 90. Esse camarada ele foi CEO da IBM, ganhou o Nobel, e essa ferramenta é amplamente empregada no mundo corporativo. Basicamente, como ela propõe soluções para múltiplos domínios, ela dialoga entre a questão do problema e a solução, né? E unindo esses dois, o conhecimento, né? O conhecimento sendo uma ponte que liga um ao outro. Mas, antes disso, a gente tem que entender o seguinte, que para categorizar os domínios, para você identificar quais são os problemas, a gente tem que entender que ele faz uma percepção de que certos problemas, as respostas a esses problemas estão no passado. Então, essas respostas a esses problemas são conhecidas, né, representando aí a parte visível do iceberg. Então, a partir dessa visibilidade do que se conhece, você tem as melhores práticas, as boas práticas. E quando você vai adentrando na questão dos problemas, você vai descobrindo que no presente existem problemas que são desconhecidos. Então, na percepção do Cynefin, esses problemas são problemas cujas soluções são emergentes. As soluções estão no presente. E existe ainda uma camada mais profunda de problemas, que são os problemas incognoscíveis, cuja a organização ainda nem sabe que aquilo ali ainda é um problema, né? Muito representado assim, por uma parte assim, da organização que estuda isso, né? Por exemplo, citando a teoria dos sinais fracos, né? Que isso é empregado numa organização que ela dedica um esforço e tempo para que, quando aquele problema vir se tornar realidade, você já tem uma estratégia para lidar com aquela situação. Então, você tem no conhecido os problemas que são ordenados. E, na parte maior, né, são os problemas complexos e caóticos. E ele é representado, né, por essa representação que eu vou explicar agora, que são os problemas simples. Esses problemas simples são os problemas
cujas soluções já se conhecem no passado e emergem as melhores práticas. E a abordagem para resolver esses problemas são, a pessoa percebe, né, a pessoa da organização percebe que tem um problema, entende, classificando ele dentro de uma leque de opções e responde. E aí eu dou um exemplo como atender uma ligação telefônica, por meio de um procedimento operacional padrão. Então, você pode trocar aquilo ali por outra prática que já existe, já está como melhor prática. É uma coisa simples e bem objetiva. Quando você vai aprofundando nos problemas, aí você tem um problema complicado. Esse domínio do complicado também é conhecido como domínio dos especialistas. Diferentemente do simples, a resposta a esse problema também está no passado. Porém, aqui no complicado, o especialista ele vai perceber que tem um problema e aí ele vai avaliar, ele vai dar o contexto do seu conhecimento para aquele tipo de problema. Por exemplo, no caso de uma avaliação estrutural, cujo profissional de geotecnia vai identificar qual é a melhor solução para aquele problema. Então, é o contexto para ele poder responder. Então, suscita aí manuais, técnicas, toda essa parte estruturada para ele poder fazer uma melhor resposta. E aí nós vamos para o problema complexo. Diferentemente dos outros dois, a resposta para esse problema não está no passado. É uma resposta emergente, a solução é emergente. A resposta para esse problema está no presente. É quando você tem um protocolo que não te oferece resposta para aquele problema, então você vai ter que ter uma solução para aquele problema estando no presente. E a abordagem que ele direciona é você tem que sondar, perceber qual o problema e depois você responde, né? Basicamente, assim, nos desastres, nos corpos de bombeiros, acontece muito. Você tem o primeiro, segundo, terceiro dia, onde está se entendendo, está se coletando dados para você responder, e depois a organização do desastre ele tende a entrar numa rotina, né? Porque aí você já entendeu a dinâmica e aí você vai para os outros domínios, complicado e simples. Mas no começo, basicamente é isso. Aí, avançando, você tem um caótico. O caótico, diferentemente do complexo, é aquele que você tem um time para agir. Se você perder aquele time, não faz mais sentido você agir. Por exemplo, você precisa agir uma resposta agora. Por exemplo, tem que tirar uma criança que está presa, por exemplo, numa máquina de lavar. Não tem nenhum procedimento operacional que fale sobre isso, não tem nenhum manual, mas você precisa, naquele momento, fazer aquilo ali. Porque se ela se machucar, vai perder o sentido. Então, o timing do caótico é que vai ditar. Então, a recomendação é que você vai agir, né, depois você vai sondar para depois responder. E como o professor Tarcísio falou hoje, mais cedo, sobre o ciclo de Deming, ele também é utilizado para gestão de desastre, para gestão de risco. Porém, ele é utilizado nesses domínios que são ordenados, cuja resposta você já conhece. Você tem a possibilidade de planejar, agir, avaliar, ajustar. Por quê? No complexo e no caótico, você não tem essa possibilidade de se planejar. No máximo, você consegue fazer oportunidade de lições aprendidas para incorporar ele depois no ciclo de Deming, para que ele se torne ou complicado ou simples. E, desculpa, eu não falei ali, também tem um outro que não é propriamente um domínio, mas pode ser que apareça, que é o confuso, quando acontece simultaneamente um dos outros dois domínios. Tá? Ele é chamado ali de confuso. Está ali em cima. Não estou conseguindo apertar. Onde que é um negocinho aqui? Aqui, ó, confuso. Então, qual é a contribuição que eu posso citar aqui do Cynefin para a gestão? Bom, primeiro, ele reconhece a importância que os domínios que são ordenados, que você conhece a resposta do passado, para a gestão. E isso ele faz uma ponte com o conhecimento acadêmico, né? E também com a doutrina em defesa civil, ao empregar. A gente estava falando aqui, o professor Dourado, sobre a questão de fazer uma avaliação. E a gente quer avançar na GRD, mas o camarada lá na ponta não sabe nem atender um telefone. Não sabe nem registrar fazer um inventário de um registro de movimento de massa.
mas a gente quer avançar na política. Então, coisas básicas, elas têm que ser avançadas, tanto na doutrina, quanto no conhecimento acadêmico, refletindo numa melhor prática, ou numa boa prática. Também, essa contribuição de você ter o ciclo de Deming aplicado nesse ordenado, que aí você consegue fazer uma retroalimentação e uma evolução do que você já conhece. E outra coisa também que é importante, essa abordagem do CNEF, ela fortalece as defesas civis para os domínios que são desordenados. Por quê? Uma vez que aquele problema é desconhecido, você tem um grupo de pessoas, de especialistas trabalhando, sejam no gabinete de crise, seja no sistema de comando de incidente, a solução vai emergir daquele grupo. Então, ela tem uma validade, porque é aquela história, quem está com o coturno no solo, quem está lá no calor, quem está no evento, é que vai poder mensurar melhor do que quem está de fora olhando e poder opinar. Então, esse framework, ele oferece essa possibilidade. Tanto é que quem manda na resposta é o problema. Eu coloquei resposta, mas é na gestão. É o problema que vai determinar qual é a melhor solução. E já vou entrando aqui para as considerações finais, fazendo totalmente essa conexão com essa proposta de hoje, é que realmente as defesas civis elas precisam fazer um mapeamento das habilidades que o agente de defesa civil precisa ter. Né? Porque você tem agente de defesa civil que corta árvore, que faz resgate na água, que faz análise de estrutura, que faz serviço administrativo, mas tudo recebe o nome de agente de defesa civil. E aí, se você não faz essa diferença, como é que o meio acadêmico vai produzir um conhecimento específico? Então, esse trabalho anterior de fazer um mapeamento das competências para fazer uma gestão por competências permite que os profissionais de defesa civil dialoguem com o mundo acadêmico, induzindo uma atualização do currículo acadêmico. Eu acho que isso é interessante para todos. Você ter um nicho específico para direcionar o conhecimento específico e, assim, ter uma retroalimentação desse conhecimento sendo empregado dentro dos domínios que são pertinentes aos problemas. Então, gente, eu procurei otimizar o meu tempo. Agradeço aqui os organizadores do evento, o Coronel Basques, o Verne, parabéns. É sempre bom estar nesses eventos e fazer essa troca de conhecimentos. Tá? Muito obrigado, tenham um bom dia.